O que regimes totalitários, organizações terroristas, jihadistas e movimentos politicamente na moda que tentam convencer os americanos a reorganizarem suas vidas e prioridades políticas têm em comum? Todos eles usam propaganda, táticas de intimidação, a lei e o isolamento social e pressão para convencer as pessoas a aceitarem passivamente o inaceitável, não apenas como algo normal, mas como um imperativo inescapável. O autoritarismo soviético e chinês, a violência islamista e a doutrinação de jovens americanos para acreditarem em calúnias de sangue contra israelenses e judeus, e na doutrina da Palestina livre, são todos produtos de táticas orwellianas que buscam transformar pessoas normalmente educadas e racionais em servos obedientes de regimes malignos. A mesma estratégia transformou países livres como os Estados Unidos em ditaduras de lockdown no auge da pandemia de Covid. Hoje, no Think Twice, vamos nos aprofundar em como o controle mental funciona com o ex-analista da CIA e estrela do rádio Buck Sexton, autor do novo livro Manufacturing Delusion. Olá e bem-vindo ao Think Twice. Podemos ter pensado que o mundo sobreviveu à pandemia de Covid, mas a verdade é que ainda estamos no meio de algo que é potencialmente tão letal quanto, ou até muito mais letal do que o vírus que virou o mundo de cabeça para baixo em 2020. A epidemia psíquica que transformou em armas a lista de causas radicais foi desencadeada em todo o mundo, e o resultado é a disseminação do terror islamista e do extremismo ambiental. O mesmo processo alimenta a crença na ideologia de gênero e na ideia bizarra de que criar uma Palestina livre e erradicar o único Estado judeu do planeta é a solução mágica para livrar o mundo da opressão. E foi igualmente fácil convencer as pessoas de que lockdowns, máscaras e vacinas as salvariam da morte. A disseminação bem-sucedida dessas ideias tóxicas foi possibilitada pelas mesmas táticas que permitiram à ditadura comunista aterrorizar o povo da União Soviética por mais de 70 anos e que ainda são usadas por outros regimes totalitários e ditaduras como a China comunista e a Coreia do Norte. Até hoje, todos prosperam espalhando ilusões sobre o mundo que são impostas por estratégias inteligentes. Isso praticamente lavou o cérebro das massas, fazendo-as acreditar em coisas que pessoas sensatas normalmente rejeitariam. Como isso funciona em países livres e regimes autoritários? Recebemos hoje alguém que estudou esse tema a fundo e escreveu um novo livro explicando como isso funciona. Buck Sexton, conhecido profissionalmente como Buck Sexton, é um ex-agente da CIA que atuou no Centro de Contra-Terrorismo da agência e no Escritório de Análise do Iraque. Em seguida, trabalhou no setor de inteligência da Polícia de Nova York em casos de terrorismo. Desde então, iniciou uma carreira de sucesso no rádio, apresentando o Buck Sexton Show. E então, em 2021, uniu forças com Clay Travis para apresentar o Clay Travis and Buck Sexton Show, que substituiu Rush Limbaugh nas rádios conservadoras de todo o país. Eles relançaram o programa em 2025 em 550 emissoras afiliadas e agora comandam suas próprias redes de podcast. Ele é autor de 2 livros. O de 2012, Occupy American Spring, The Making of a Revolution, e o recém-publicado Manufacturing Delusion, How the Left Uses Brainwashing, Indoctrination and Propaganda Against You. Buck Sexton, seja bem-vindo ao Think Twice. Muito obrigado por me receber. Bem, Buck, muito obrigado por tirar um tempo para se juntar a nós hoje. Gostaria de saber por que você decidiu escrever este livro agora. E acho que, tão importante quanto isso, por que você escolheu escrever algo que é tanto uma história das táticas de controle mental orwellianas usadas por regimes e movimentos malignos, quanto um ensaio polêmico sobre como isso impacta nossa discussão sobre os temas atuais? Bem, sabe, Jonathan, eu esperei muito tempo para escrever um livro, em parte porque insisti em realmente escrevê-lo, o que gosto de dizer porque acho que isso está se tornando, digamos, uma arte perdida. E isso é importante. E eu sou alguém que gostaria de ver mais pessoas que trabalham com comentários e conteúdo escreverem seus próprios livros. Esse é meu primeiro ponto sobre isso, em vez de ter um ghostwriter ou outra pessoa fazendo por eles. Então eu realmente escrevi o livro.
Isso me tomou bastante tempo, incluindo 6 meses de revisão da CIA, porque eu fui um oficial da CIA e tenho uma obrigação vitalícia, qualquer coisa que envolva meu trabalho na CIA. Claro. Eu tive que passar por eles antes de publicar. Então, de qualquer forma, a razão para ou a ideia, devo dizer, do livro foi, bem, as pessoas enlouqueceram durante a Covid. Acho que isso é bem óbvio. E enquanto na época eu tentava dizer às pessoas que muita loucura estava acontecendo e me calavam por causa das minhas propostas de políticas públicas, tipo, olha, se você é jovem e saudável, apenas siga com sua vida. Isso é loucura. Todos nós vamos pegar isso mesmo. E, sabe, as pessoas diziam que eu era tipo um assassino de vovós e toda essa outra insanidade. Ninguém nunca pediu desculpas, aliás. Também nunca recebi nenhum pedido de desculpas de nenhuma das plataformas que me deram strikes ou me expulsaram, incluindo o YouTube, o Facebook e o PolitiFact, que escreveu um texto inteiro sobre como, mas não é um livro sobre Covid, certo? E foi isso. Precisei dizer isso à minha editora, e para ser justo com eles, eles perceberam isso. Era assim, ok, sabemos que as pessoas podem ir. E quero dizer milhões, milhões e milhões de pessoas nos Estados Unidos podem basicamente perder o rumo e enlouquecer. Sob o cenário certo de pressão, o chamado consenso de especialistas, apelo emocional, todas essas coisas juntas, ansiedade, manipulação. Então eu disse, ok, sabe, nós sabemos que isso é real. Isso também acontece em outras áreas da vida, porém, e acontece em outras áreas da política. Só não é na mesma escala que vimos durante a Covid. Então qual é o elo? Quais são as semelhanças entre as pessoas que estão, e quero dizer, no processo de manipulação, na fabricação da ilusão, que é, claro, o título do livro? Como você fabrica uma ilusão de forma que as pessoas pensem que não deveriam ter filhos por causa da pegada de carbono e das mudanças climáticas, que é outro fenômeno real? Quero dizer, para mim, isso é um transtorno de ansiedade. Se alguém acha que ter um filho vai sobrecarregar o mundo pelo clima, deveria procurar ajuda profissional. Ou como convencer as pessoas de que milhares e milhares, dezenas de milhares de homens negros são mortos pela polícia todo ano sem consequência por puro racismo, como mostrou o movimento Vidas Negras Importam e pesquisas indicaram que muitos acreditam. Então essas são ideias malucas ou são delírios? E existem coisas que acontecem ou elementos que ligam todas essas crenças. E você perguntou sobre a história. A parte histórica se encaixou quando eu disse, espera aí, quem fez isso da melhor forma? Onde eles estiveram, essencialmente, no nível profissional, por assim dizer, no primeiro escalão da fabricação de delírios. E isso seriam os totalitarismos do século XX. E, na verdade, eles estudaram e eram claramente obcecados com a ideia de criar realidades falsas nas quais as pessoas tinham que viver. Analisei o que eles faziam, apliquei essas táticas a cenários políticos diferentes e isso resultou em um livro que as pessoas têm gostado e aprendido muito. Obrigado por acompanhar o Think Twice. Se você está nos ouvindo em alguma das plataformas de podcast ou nos assistindo ao vivo no Facebook, no X ou no canal do JNS no YouTube, por favor, curta ou se inscreva no JNS, clique no sino para receber notificações e nos dê boas avaliações. Além do Think Twice, também apresento o podcast Jonathan Tobin Daily, onde trago mais notícias e análises sobre as principais questões atuais. Você pode encontrar o programa diário como Jonathan Tobin Daily no canal do JNS, onde quer que você ouça seus podcasts. E agora, de volta ao programa de hoje. Acho muito oportuno e importante que você tenha retomado os princípios fundamentais da história. Porque você sabe, isso não começou, em 2020 com a pandemia ou com Vidas Negras Importam. Ou hoje, pessoas correndo por aí gritando Palestina livre e achando que está acontecendo um genocídio em Gaza. Essas são as mesmas táticas, o mesmo roteiro, de certa forma, já foi escrito antes e mesmo assim somos reativos, parece que as pessoas sempre caem nisso. Agora, quando a maioria das pessoas pensa nas frases controle mental ou lavagem cerebral, elas tendem a imaginar ilusões sinistras. Assim como regimes totalitários antigos, como a União Soviética, retratados por George Orwell em 1984, ou em filmes como O Candidato da Manchúria, que você citou. Mas embora você fale sobre como essas táticas produzem homens-bomba, membros de seitas, isso vai além de grupos isolados de americanos, grupos que a maioria dos americanos simplesmente classificaria como pessoas loucas. Isso também mostra como os modismos influenciam nossa cultura popular atual, não é? Sim, e é por isso que começo com isso em cada capítulo.
E eu dividi isso realmente em variações do tipo de abordagem principal ou de uma maneira pela qual, seja um governo, como geralmente é o caso aqui, mas também pode ser uma crença, uma ideia, uma seita, um grupo terrorista, e eles vão impulsionar certas coisas. E eu começo com o meu tempo na Nigéria, que foi a minha primeira missão no exterior. Existem curiosidades interessantes sobre minha carreira na CIA anos atrás que nunca consegui compartilhar. Então, eu estava na Nigéria nos primeiros dias da radicalização que, cerca de uma década depois, se transformaria no Boko Haram. E o Boko Haram se tornou o segundo grupo terrorista mais mortal do mundo em número de vítimas, ficando atrás apenas do ISIS, ou Estado Islâmico, no auge do ISIS. Então, enquanto o Estado Islâmico cometia atrocidades como escravizar curdos e massacrar vilarejos, era o único grupo que superava o Boko Haram em mortes por terrorismo. Por isso, o Boko Haram recebeu menos atenção no Ocidente, mas havia atentados suicidas, atentados suicidas em igrejas se tornaram, infelizmente, uma ocorrência trágica e regular, todo tipo de brutalidade horrível e baseada em ideologia. Então eu comecei com, como é isso? Quais são alguns dos primeiros sinais? E de que formas você começa a perceber uma sociedade ou um grupo dentro de uma sociedade se voltar para o radicalismo? E isso me levou e eu me lembro de ver, crianças que estavam do lado de fora de uma mesquita. Agora, elas estavam sendo radicalizadas? Talvez sim, talvez não. A questão é que claramente existiam caminhos que estavam sendo usados. Então comecei a investigar isso logo no início desse período na agência. E então começou minha busca para entender como você radicaliza pessoas de qualquer idade, sinceramente, ou qualquer um que possa, compreender o básico do que está acontecendo ao seu redor. E então isso me leva a olhar para o condicionamento e Pavlov nos primórdios dessa compreensão. Realmente, a questão de Pavlov é fascinante. Vou te contar, Jonathan, eu tinha muitas páginas sobre Pavlov no livro e elas foram cortadas porque eu acabei me aprofundando demais em Pavlov. Ele é alguém que as pessoas pensam, que era aquela história do sino, do cachorro e da salivação. Certo, você não necessariamente conecta isso com essa questão, mas eu acho que você argumenta que tudo começa ali. Com certeza. E os soviéticos, especialmente Stalin e depois dele, tentaram usar o legado de Pavlov para seus próprios propósitos. Como se fosse uma fonte de pensamento científico para todo o novo homem soviético e para todo o experimento da nova sociedade soviética baseada na ciência. Porque ele era realmente o maior cientista que eles já produziram, pelo menos em termos de reputação. Ele foi um laureado com o Prêmio Nobel, mas o que ele desenvolveu sua busca era entender onde o cérebro e o corpo realmente se cruzam. Era mais do que isso. Como discuto no livro, era um metrônomo ou alarme, não um sino. E não se tratava de treinamento. Ele nunca disse que treinava cachorros. Ele usava cachorros em experimentos, assim como se testam coisas em animais, o que é bastante controverso. Aliás, os testes dele seriam muito controversos para nossos padrões atuais. Se você gosta de cachorros como eu, há coisas difíceis de aceitar sobre os laboratórios de Pavlov. Mas, de qualquer forma, ele estava tentando entender onde realmente a mente tem efeito imediato no corpo. E ele também estava tentando encontrar maneiras de criar um tipo humano mais perfeito, como ele dizia, basicamente, como podemos fazer para que, não haja doenças congênitas? Ele tinha ambições maiores em sua pesquisa, mas ficou famoso pelo estudo sobre secreções gástricas. E parte disso, o ácido estomacal, e parte disso era a ideia de que basta ver algo para o seu estômago reagir. Você pode realmente ter uma resposta fisiológica. Bem, então isso começa a fazer as pessoas pensarem, até onde isso vai? E até que ponto isso pode se tornar quase mecanizado na sua resposta? E isso me leva à história da inundação do laboratório, que é algo que eu menciono no livro e que foi fascinante para Pavlov e sua equipe. A versão curta da história, que eu acho que as pessoas deveriam ler o livro, embora também seja bem rápida no livro, é que o laboratório estava sendo inundado no que hoje é São Petersburgo, onde Pavlov fazia suas pesquisas. E os cães achavam que iam, os cães são animais, mas estavam bem conscientes do perigo em que estavam. Eles achavam que todos iam morrer, eles achavam que todos iam se afogar. E seus assistentes de laboratório conseguiram entrar lá no último momento e conseguiram salvar esses cães.
E isso foi obviamente um final feliz. O interessante foi que alguns cães tiveram grandes mudanças de personalidade e parte do condicionamento, obtido após anos de respostas a estímulos do laboratório de Pavlov, desapareceu. Bem, agora sabemos que traumas podem reescrever a estrutura interna. E nós sabemos, você sabe, sabemos mais sobre isso agora. E então as pessoas falam sobre TPT de forma muito aberta, seja por causa da guerra ou de outras situações. Você sabe, se você estiver num acidente de carro com incêndio, as pessoas podem desenvolver TPT por causa disso. Isso pode causar resposta fisiológica extrema. Aí a questão passa a ser o que os regimes totalitários passaram a experimentar nos próximos, digamos, 50 anos de forma particularmente agressiva, ou nos próximos 60 anos de forma agressiva. Bem, será que podemos criar uma sociedade onde haja tanto trauma fabricado e tanto controle que possamos controlar as mentes? Isso aconteceu também na China de Mao, União Soviética e Coreia do Norte. Falo sobre alguns desses programas. Sim, sim. E eu também acho isso muito interessante. Você também discute como isso está conectado ao que chamamos de Síndrome de Estocolmo. E quando se trata de aceitar uma variedade de ideias, parece que a sociedade como um todo se tornou refém de ideólogos e totalitários. E no seu livro, você explica isso. Você fala de menticídio, lavagem cerebral, leis usadas como arma, fobias forçadas, isolamento, construção de identidade e propaganda como formas de atuação dos controladores mentais. Explique pra gente como isso funciona. Não só, sabe, no ambiente controlado da União Soviética, onde as pessoas tinham medo da batida na porta, mas também em fóruns públicos americanos, teoricamente livres, sabe? E não só nas celas de tortura do livro 1984. Bem, sim, absolutamente. Quero dizer, esse era outro ponto importante também, porque por mais que eu goste de escrever sobre a história disso, eu queria tornar tudo muito atual, então eu falo sobre certas situações atuais. Então, esse foi, digamos, o lado artístico da minha tese ou do livro que eu realmente precisei convencer meu editor, porque disseram, você vai ter que explicar. Se for falar sobre lavagem cerebral maoísta, vou usar isso como exemplo que aliás, entendo. Toda a origem do termo lavagem cerebral está no livro. As pessoas deveriam saber que quem chamou assim foram os americanos, não eles. Chamavam de reforma do pensamento. O que é interessante, pois mostra que não se trata só de apagamento. Um termo bem orwelliano. Um termo muito, muito orwelliano. Também se trata da reconstrução do que você está pensando. Eles querem mais do que apenas espancar alguém até a submissão e desorientá-la numa cela, fazendo-a falar coisas sem sentido. Os comunistas chineses queriam que as pessoas saíssem e repetissem os slogans obrigatórios, e que fizessem isso com entusiasmo. Então, como você faz isso com alguém? Incluindo prisioneiros de guerra dos Estados Unidos na Coreia. Exato. E além disso, muitos falam, é só apontar uma arma para alguém, não é assim? Alguns prisioneiros, principalmente desertores americanos na Guerra da Coreia, quiseram permanecer lá após serem usados como propaganda. No estudo realmente seminal de Robert Lifton sobre lavagem cerebral, as pessoas que estão livres acabam conseguindo se libertar. Nas entrevistas iniciais sobre o que havia sido feito com eles no programa chinês de lavagem cerebral, com ocidentais não necessariamente chineses, diziam, entendo, eles estão reconstruindo a sociedade. E, sabe, eu consigo entender por que eles faziam isso, a gente fala sobre a síndrome de Estocolmo. O condicionamento que eles tinham recebido era tão poderoso em suas mentes que levou um tempo para perceberem que tinham sido completamente abusados e destruídos. Mas uma parte importante de conectar essas coisas é a seguinte. Vou dar um exemplo, como digo no livro. E, de novo, espero que toda a sua audiência tão perspicaz compre um exemplar. Como digo no livro, meu ponto não é que todos estejam em campos de reeducação maoístas. Meu ponto é que o cérebro segue certos caminhos, envolvendo mente e emoções, indo além dos neurotransmissores e da neuroquímica. Trata de como funcionamos como pessoas. Existem certas coisas que todos nós queremos, existem certas coisas que todos nós tememos. E existem maneiras de essas coisas, para fins políticos, serem particularmente exploradas e usadas contra nós. E então, confissão, isso é algo que aparece no livro com certo detalhe. No sistema de reforma do pensamento maoísta chinês, não bastava confessar. Eles te espancavam, te colocavam na cela e poderiam simplesmente executar todos, mas buscavam algo além disso, certo? Ou eles estavam Tentando fazer isso muito mais ambicioso do que isso. muito mais ambicioso. Eles estavam tentando,
reformar a sociedade. É diferente de simplesmente, você sabe, alinhar todo mundo e atirar na nuca, o que também aconteceu com os totalitários. Mas isso era, ok, agora você está sob extrema pressão. Você tem que confessar esses crimes terríveis que cometeu. Agora, as pessoas que estão mandando você confessar sabem que você não fez essas coisas. E você sabe que não fez essas coisas. Mas, finalmente, depois de toda a pressão, você desmorona e diz: tudo bem, eu era um espião dos britânicos e estava enviando comunicações para Hong Kong e, nesse contexto da China dos anos 1950, eu estava fazendo essas coisas. E então eles te espancariam ainda mais e te tratariam de forma ainda mais dura porque diriam: não foi sincero o suficiente. Não foi sincero o bastante. Eles voltariam, você repetiria o processo, diria ok e acrescentaria algo, talvez dissessem: ficou melhor, mas ainda não é sincero o suficiente. E talvez eles fizessem você escrever sua falsa confissão 5 vezes, 10 vezes, quantas vezes fossem, 20 vezes, quantas vezes fossem necessárias. E, eventualmente, quando eles sentissem que você estava tão quebrado que já não conseguia, na sua própria mente, separar o que realmente fez do que havia acontecido. Porque você se tornava tão criativo pensando: bem, talvez quando eu disse algo para essa pessoa dessa vez, talvez eu realmente tenha cometido algum ato de traição ou sabotagem. Ou talvez quando você estivesse convencido de que realmente fez algo errado, então eles diriam: ok, e te mudariam para uma cela com condições melhores. Você iria para aulas de reeducação para aprender teoria comunista, mas era aí que realmente te quebravam. E eu digo: ok, não estamos todos em celas comunistas. Qual é o anúncio do privilégio branco que os campi universitários exigem dos jovens? Certo. O que significa confissão do privilégio branco? Alguém fará algo? Alguém realmente vai mudar algum dos seus hábitos? Ou com certeza não vão mudar de terra? Reconhecimento. Mais uma. Reconhecimentos territoriais. Do que se trata isso, na verdade, é para te deixar com um complexo de culpa, para que você sinta que deve algo às pessoas ao seu redor. Quem passa a dizer como você deve se sentir sobre outras coisas? Assim, você pode compensar e ser uma boa pessoa, mas também é uma forma de se curvar. É como dizer: estou sujeito a qualquer besteira que você queira me submeter. E aí eu entro em menticídio e transgenerismo. Usar os pronomes preferidos não é apenas questão de educação, por isso, infelizmente, quem tenta ser muito educado pode não perceber isso. É sobre fazer com que você faça parte e seja cúmplice de uma mentira. E isso é uma cabeça de ponte. É um ponto de entrada para todo o resto do condicionamento que acontece depois. E uma vez que você faz isso... Isso não para. Esse é o ponto. Acho que essa é a analogia clara. E isso é bem... Por isso acho que a esquerda é tão obcecada com essa ideia, como claramente se vê, apesar de as pesquisas de opinião pública mostrarem esmagadoramente o contrário. Você vai notar que em áreas como mudança climática, eles recuaram um pouco. E eu estou falando de mudança climática apocalíptica, das pessoas que não querem ter filhos ou que, você sabe, ficam completamente ansiosas e não conseguem dormir à noite por causa da mudança climática. E se alguém acha que isso não existe, O New York Times escreve abertamente sobre isso e escreve para o próprio público deles. Eles não estão escrevendo para zombar dessas pessoas. Eles dizem: meu Deus, veja como esse soldado contra a mudança climática é devotado. Mas, sabe, eu acho que quando você olha para esses diferentes caminhos que as pessoas seguem, que elas percorrem, há tanta ressonância política, infelizmente, hoje em dia, que é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo com as pessoas. Por isso o livro tocou em um ponto sensível. Se eles conseguem fazer você dizer, voltando à questão transgênero, se eles conseguem fazer você dizer que um pênis é uma vagina, o que eles não conseguem fazer você dizer? Quer dizer, é como quando criança você reconhece: isso é um homem, isso é uma mulher, isso é um menino, isso é uma menina. Se eles conseguirem fazer você negar esse reconhecimento fundamental da realidade, esse é o componente menticida, o assassinato da sua mente. Então você basicamente já atentou contra a sua própria capacidade de raciocinar e discernir e já está sujeito a qualquer outra vitimização psicológica que eles tenham preparado para você. Então... Acho que isso é realmente importante porque, uma vez que você faz isso, se você for Winston Smith na cela de tortura em 1984, você está admitindo que 2 mais 2 é igual a 5 e que você ama o grande irmão.
Eles podem te fazer dizer qualquer coisa. Eu mencionei, sabe, 1984, quero dizer. 1984 de Orwell é, na minha opinião, um dos livros mais importantes e um dos mais importantes já escritos em qualquer idioma no século XX, e é um daqueles livros que eu realmente acho que as pessoas deveriam ler várias vezes ao longo do tempo. Vale a pena ler, reler e compreender. A coisa, porém, que eu tiro disso para este livro, em particular, é que se você quer saber quando realmente ocorreu o menticídio de fato, ou quando eles realmente o quebraram, lembre-se, eles aliviam e o deixam ir. Quando ele finalmente se volta contra a pessoa que ama e diz, leve ela. Eles colocam a gaiola com os ratos e ele fala, leve ela, não eu, ela é a traidora. E é sobre quebrar. É aí que chega naquele nível animal humano de quebrar você vai perceber. Regimes totalitários, eles sempre querem criar uma sociedade de delatores, uma sociedade onde os pais não podem se sentir seguros de serem delatados pelos próprios filhos, e vice-versa. Não lembro o nome, mas tem a famosa história apócrifa do pequeno Morozov ou algo assim. Sim, na União Soviética. O garoto na União Soviética que denuncia a própria família e os pais. Quero dizer, mas isso é o mais... Que exemplo melhor de uma sociedade mentalmente destruída e doutrinada você poderia ter do que isso? E eu diria, ok, pessoal, nós não vivemos na União Soviética. Quantas pessoas, se você realmente ouvir e veja, eu vou te dizer, isso é algo totalmente diferente. Muitos me perguntaram quando escrevi este livro, e talvez eu esteja entrando em um tema que nem todos desejam que eu aborde. Quando escrevi este livro, havia algumas coisas que hoje estão acontecendo na direita política. Algumas conversas, digamos assim, que ainda não tinham começado. Este livro agora, você sabe, leva um tempo. Como você sabe? Você tem que publicar, tem que passar pela revisão, tem que fazer todas essas coisas. Você teve uma revisão da CIA. Eu também tive. Então eu tive todas essas coisas. Mas há alguns delírios fabricados na direita hoje, e eu não tenho medo de dizer isso. O ponto central deste livro é que é preciso dizer a verdade. Quero dizer, há delírios conspiratórios que são, você sabe, muito. Algumas delas envolvem Epstein, Israel ou Charlie Kirk. Ou, você sabe, há várias coisas por aí onde as pessoas simplesmente dizem coisas insanas, mas milhões de pessoas parecem acreditar nisso. E isso é um problema. Isso é algo que... Você sabe, nós também. Então, mas eu quero deixar claro. É por isso que comecei a dizer para as pessoas, tipo, o que está no livro, a história, as táticas e a análise central se aplicam além de um simples paradigma esquerda-direita. É só que eu realmente acredito que a esquerda tem um problema muito pior com isso do que a direita, e que isso é muito mais central para eles, eu acho que ainda é algo marginal na direita. Acredito que isso é central para a política dos democratas atualmente, para o Partido Democrata. Especialmente, e nós vimos muito disso nas últimas semanas. Com certeza. Sim, absolutamente. Mas não é por acaso, sabe, que muita da propaganda que as pessoas estão repetindo, sabe, regurgitando, foi originalmente escrita, sabe, nas décadas de 1960 e 1970 pela propaganda soviética, quando se trata de antissemitismo em Israel. Quero dizer, esse é apenas um exemplo. Agora eu estou. E eles estão seguindo a mesma linha, quero dizer. Falo aqui de certos caminhos e abordagens psicológicas, mas a inveja e o ressentimento são incrivelmente poderosos na política humana e sempre foram. E narrativas que conseguem amarrar tudo isso. E, aliás, quem entende a União Soviética, Cuba, a China comunista ou a Coreia do Norte, entende bem esse pensamento conspiratório. Agora, eu não escrevi sobre isso no livro, mas isso também fez parte da minha pesquisa. Tem muita coisa. Isso sabe, sempre que você escreve algo e gosta, sempre tem várias coisas que você queria incluir, mas, sabe, eles queriam manter enxuto. Quero dizer, era para ser assim. É um volume pequeno, mas abre portas para outras questões. Exato. Mas a quantidade de pensamento conspiratório em que esses regimes também se envolvem, tanto internamente quanto externamente. E o exemplo perfeito disso e isso é totalmente contemporâneo até hoje. Qualquer um que apontasse isso antes de Maduro acabar em uma prisão federal, qualquer um que dissesse que esses idiotas destruíram a Venezuela, eles seriam chamados de fantoches dos imperialistas yankees. Estariam trabalhando para a CIA. Eles, você sabe, estão juntos com alguns. E isso, infelizmente, é muito poderoso porque a mente humana se apega a teorias da conspiração muito rapidamente e não quer largá-las, porque ninguém quer sentir que está sendo enganado. E assim, uma vez que já concordaram com isso, é muito difícil fazê-los discordar depois. É um pouco como mentalidade sectária. Quero dizer, é a mesma coisa. As pessoas sempre perguntam por que é tão difícil desprogramar alguém de uma seita.
Se o principal é o isolamento, uma das táticas do livro, isso é fundamental. E você pode ficar isolado em um contexto de seita, afastado de familiares, amigos e coisas que te dão um contexto para a sua vida. Mas você também pode ficar isolado, como Hannah Arendt disse sobre o regime nazista. Você pode ficar isolado como um sujeito atomizado, convencido de que, mesmo cercado de pessoas, está separado e sem conexão com elas. Na verdade, há algo sinistro nelas ou nas pessoas ao redor. Mas o isolamento, por exemplo, torna muito difícil para alguém romper algumas dessas conexões e laços, ou melhor, restabelecer algumas dessas conexões e laços rompidos. E também as pessoas não gostam de admitir que estavam erradas. Isso é algo muito básico do ser humano, mas é muito poderoso no contexto de propaganda e lavagem cerebral. Sim, muito importante. Tantos aspectos interessantes disso. E eu quero entrar em como essas táticas produzem islamistas obedientes, assim como aqueles que os apoiam. Mas primeiro vamos falar sobre algo que você já mencionou. E eu acho que todos do nosso público se lembram e vivenciaram a pandemia de Covid. E você sabe, isso aconteceu diante dos nossos olhos enquanto todos nós assistíamos e todo o mundo livre sofria lavagem cerebral. Não hesito em usar essa palavra para descrever como fomos levados a obedecer às ordens de um sistema de saúde, em geral, sem noção. Sabe, eles não eram necessariamente, Anthony Fauci não era o Stalin, mas por um período de 2 anos durante a pandemia de Covid, com base no que nos disseram que era ciência, mas que na verdade não era nada disso. As pessoas fizeram todo tipo de coisa maluca, ostracizaram umas às outras e deduraram umas às outras. Quero dizer, todos nós vimos isso em tempo real no supermercado e em qualquer outro lugar. Mesmo assim, como você disse, meio que só pensamos, isso aconteceu. E agora não estamos mais fazendo isso, mas como você disse, ninguém foi responsabilizado por isso. Ninguém foi responsabilizado. E além disso, até entendermos como isso pode acontecer, e quero dizer, de novo, a fabricação dessas ilusões, isso pode acontecer de novo. Na verdade, eu defendo a posição de que, se tivéssemos uma situação até mesmo, digamos, moderadamente mais perigosa, o que estava totalmente dentro do possível, aconteceu que a Covid, pelos números, era semelhante, em termos de taxa de letalidade, a uma temporada ruim de gripe. E se você dissesse isso na época, aliás... E se você ainda disser isso, as pessoas vão ficar bravas com você. Alguns vão se irritar, mas estão errados. Porque você ainda vê pessoas andando por aí de máscara. É meio que uma superstição, eu acho, em certo ponto. Quero dizer... Se comparar com a gripe espanhola, nome incorreto e que teria começado numa base militar americana, mas isso é outra história. Se você começar pela gripe espanhola, no entanto, você está olhando para uma taxa de letalidade de algo em torno de, acho que 3 a 5%. O que seria, quero dizer, isso seria catastrófico, como foi naquela época, mas estou dizendo no contexto de hoje de como seria. As pessoas enlouqueceriam globalmente e usariam as redes sociais pensando ser o fim dos tempos. Se algo assim acontecesse, existe ou deveríamos acreditar que somos mais resilientes agora às estupidezes que foram impostas a todos nós? Quero dizer, eu costumava brincar sobre isso porque eu fazia rádio durante a pandemia. E eu estava lá, muitas e muitas horas por dia e tudo mais. E eu brincava que a coisa mais próxima que você poderia chegar para um americano, estar perto de um guarda de prisão stalinista era lidar com um comissário de bordo na pandemia de Covid, quando era obrigatório usar máscara. Tudo aquilo era só era só uma desculpa arbitrária para o exercício do poder que era absolutamente sem sentido. Eles deveriam saber disso, se não sabiam são idiotas. E eu me lembro de terem me dito que eu não estava colocando a máscara rápido o suficiente entre as mordidas. A ciência, portanto, não pode ser arbitrária. E as pessoas me perguntavam como, querendo dizer que tem que ser baseada em coisas que podem ser replicadas, certo? Esse é realmente o ponto central. Aqui está o meu. Você fica com o conjunto de problemas A, eu com o B. Fazemos o mesmo e devemos ter resultados parecidos. Se não conseguirmos obter o mesmo resultado ou se os resultados forem completamente diferentes, algo está errado. Com o uso de máscaras, diziam que era melhor do que nada. Eu respondia, como você sabe, isso é absurdo. Você não pode fazer isso às vezes. No nível mais básico e racional, eu diria, seria o seguinte. Imagine se você estivesse saindo em um furacão. Você diz, não vou me molhar porque usarei minha capa de chuva metade do tempo. Isso é uma grande estupidez, mas era o que as pessoas faziam. Iam a restaurantes. Vou tirar minha máscara enquanto estou comendo, mas vou colocá-la quando for ao banheiro. Isso era ilógico. Era irracional. Era tirânico. E
Você sabe, eu falo sobre Fauci e condicionamento, como o condicionamento pavloviano. Algumas pessoas vão ainda mais fundo nisso, mas acho que estão erradas. E eu tentei fazer isso, eu estava me correspondendo com o mais conhecido estudioso de Pavlov, certamente neste país, sobre algumas perguntas que eu tinha. Ele me afastou disso, pois há quem diga que Pavlov passava bilhetes secretos para Stalin, mas isso não aconteceu. Mas certamente havia um entendimento dentro da União Soviética. Eles estavam muito cientes, quero dizer, ele foi o orgulho deles por um tempo. Ele quase morreu de fome quando o plano de 5 anos falhou pela primeira vez. Mas, você sabe, eles pagaram pelos laboratórios dele e estavam cientes de como ele era poderoso como símbolo do que eles estavam fazendo. Mas eu acho que o condicionamento faucita, quero dizer, toda essa coisa de usar máscara, para mim, era muito claro para qualquer um que fosse honesto sobre isso. Na verdade, não era sobre te proteger de um vírus. Era sobre mostrar obediência. E era uma coisa condicionada. No seu nível mais básico, era tudo um teatro da Covid. Sim, Era um teatro da Covid, mas era um sinal de que você era... uma das pessoas boas que queria ouvir e fazer a sua parte. E isso só me lembra coisas que já vi. Pesquisei bastante sobre vários cultos enquanto o livro se desenvolvia. E, sabe, em cultos, você usa certas cores, você usa certas roupas, existem coisas que você faz, essas manifestações físicas externas. Aliás, isso também vale para as religiões, mas não estou tentando interferir na relação das pessoas com Deus. Só estou dizendo que existem coisas que as pessoas fazem fisicamente que servem como uma demonstração externa de crença. Se você quer mostrar que tem uma relação com Deus e quer usar uma cruz, quero dizer, eu sou cristão, se você quer usar uma cruz, tudo bem, mas você não deveria estar usando uma máscara porque, sabe, o Sr. Fauci manda, certo? Esse é o ponto. Certo. E é a mesma ideia básica que era uma demonstração da sua lealdade ao que você estava sendo mandado fazer. Estava completamente desvinculado de... E basicamente metade das pessoas nos Estados Unidos aceitou completamente isso. Quero dizer, você sabe, foi. E alguns deles ainda aceitam. E alguns deles, eu ainda vou ao aeroporto. Eu ainda vejo pessoas. Eu ainda vejo pessoas servindo comida, às vezes, sabe, com uma máscara cirúrgica, com uma máscara médica. Isso, sabe, a coisa mais louca, aliás, que eu ainda acho que a gente não lidou de verdade. Quero dizer, sou uma dessas pessoas que ainda precisa ter cuidado, porque muitos, infelizmente, é como se tivéssemos escapado do campo de reeducação do culto do Fauci e do covidismo, e agora não querem mais ouvir falar disso. Eu entendo isso de certa forma porque é um trauma. Tudo aquilo foi insano e as pessoas realmente sofreram. Ainda estou muito revoltado com isso, por isso mantive a pesquisa para esse livro. Eu acho que as pessoas que estão na vida pública, em sua maioria, ainda são covardes em relação a isso e não querem falar sobre o que realmente aconteceu. Eu acho que as pessoas não são realmente honestas sobre os fracassos. Olha, o governo Biden foi horrível, nota máxima. E tudo o que eles fizeram, sejam as exigências de vacinação, a continuação do fechamento das escolas e todas essas coisas, foram horríveis. Trump estava tentando lutar contra parte disso, mas ele também poderia ter feito um trabalho melhor. Ele foi uma vítima disso, de certa forma, também. Ele também foi vítima disso e precisamos ser honestos, isso foi antes. Eles sempre mudam de assunto, como nos fechamentos iniciais. Nos primeiros 60 dias não sabíamos exatamente o que sabíamos. Lidávamos com ciência, acrescentando dados e fazendo experimentos ao longo do tempo. Mas eu só acho que precisamos ter uma conversa completamente aberta e honesta. Quero dizer, estou muito frustrado que a administração Trump, agora controlando todas essas agências, ainda não apresentou grandes relatórios. Quero dizer, onde estão as coisas que eu posso ver no site do CDC que dizem, sabe, o estudo Cochrane sobre máscaras mostra que realmente não faz diferença nenhuma. Sim, na verdade tudo isso foi uma farsa. Nós fizemos os seguintes experimentos para mostrar que é uma farsa. Isso ainda precisa ser feito. As pessoas que acham que isso não precisa ser feito não entendem. Vai haver, sabe, um vírus tipo Covid mutado. Vai ter um vírus ou outro acidente de laboratório? Terá outro acidente de laboratório e outra coisa. E vamos estar exatamente onde estamos agora ou onde estávamos antes, devo dizer. Então, eu não desisti disso de jeito nenhum e não vou deixar para lá. Mas quero dizer, também houve coisas que eu simplesmente, sabe, elas pioraram a situação. Que é outra coisa que as pessoas não percebem. A pior coisa que poderiam ter feito foi manter todo mundo dentro de casa, fechar os parquinhos públicos.
Plexiglass. A pior coisa que você poderia fazer com o plexiglass é limitar o fluxo de ar nos lugares. A pior coisa que você poderia fazer é só ir descendo a lista. A pior coisa que você poderia fazer é colocar todo mundo às pressas em respiradores. Eu conheci pessoalmente uma pessoa. Eu estava em Nova York, certo? Eu morei em Nova York durante toda a Covid. Eu conheci uma pessoa que morreu durante a pandemia de Covid por causa de um problema relacionado à Covid, sabe? E foi por causa de estar ligado a um respirador, ele não teria morrido. Ele morreu em um ventilador. E ele morreu ligado a um respirador porque todo mundo estava apavorado e ligaram as pessoas a respiradores porque todos estavam com muito medo do que estava acontecendo. E eles sabiam que era só uma questão de tempo, porque se você fica tempo demais em um ventilador, seus pulmões acabam ficando esticados, ficam infectados e acontece tudo isso. Então ele morreu, fraco. Eles mataram pessoas. Eles mataram pessoas aos milhares. Agora eu entendo que isso foi um acidente ou que não foi, sabe? Não era o que eles pretendiam, não era o que... E aí, foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Eu quero dizer, é horrível, e você está certo. A maioria das pessoas não quer falar sobre isso. E de fato, o governo que deveria estabelecer limites que nunca mais deveriam ser ultrapassados realmente seguiu em frente, mas nós não deveríamos. Quero falar um pouco sobre como as mesmas táticas produzem um processo em que coisas como contação de histórias com drag queens, que inicialmente era vista apenas como uma questão de liberdade de expressão, depois se tornaram obrigatórias. Sessões cujo propósito era nos convencer a normalizar a sexualização de crianças. E os ambientalistas usam as mesmas táticas. Isso não foi só, a loucura da Covid. Isso se espalhou para tantas outras questões das quais estamos falando hoje. Sim, com certeza. O esforço, eu acho, de envolver as pessoas nisso. E uma das coisas terríveis sobre, menticídio e transgenerismo são as duas coisas que... Esse é um capítulo do livro. E menticídio é, obviamente, a morte da mente. Joost Meyrle, que era psiquiatra, um psiquiatra judeu holandês durante a Segunda Guerra Mundial, que fugiu dos nazistas, chegou a ser preso por um curto período. Conseguiu fugir para o Reino Unido, onde fez parte do exército holandês no exílio e trabalhou com os britânicos contra os nazistas. Então ele interrogou membros seniores da SS ou oficiais superiores da SS. Então ele teve, uma interação direta e próxima com a forma como eles faziam o que faziam em termos de propaganda. Então ele era um psiquiatra que sentou com os piores malfeitores. E ele queria saber e escreveu um livro, ou na verdade vários livros, mas um deles, O Estupro da Mente, que é um livro importante na minha pesquisa. E uma das coisas que ele queria saber era, como você consegue? Como os alemães, o povo alemão, não apenas os membros da SS, é claro, não apenas a vanguarda do regime genocida hitlerista, como você faz com que as pessoas todos os dias sejam um pouco apáticas, um pouco envolvidas? Um pouco. E isso também é muito interessante. E você quer obter o máximo de cumplicidade possível do maior número de pessoas possível, porque ninguém quer pensar que fez parte de algo ruim. E qualquer pessoa que tenha sido envolvida, mesmo que só um pouco, em alguma coisa, vai ser muito mais propensa a defendê-la. E é por isso que, por exemplo, eu já apontei que para qualquer pessoa que tenha feito qualquer coisa relacionada à teoria de gênero aos seus filhos, vai ser muito difícil. Não importa quais sejam os dados reais, não importa quais sejam os resultados, convencê-las de que elas prejudicaram irreparavelmente seus próprios filhos. Elas vão querer acreditar que fizeram algo, seguiram os médicos e as orientações. E agora, você está criando esse grupo mais amplo de pessoas iludidas, por assim dizer, que vai querer se apegar a essa ilusão por muito tempo. Mas pode ser muito menos do que isso. E é aí que eu acho que está a hora da história com drag queens. Por falta de um termo melhor, é meio que uma porta de entrada para o universo de cumplicidade com o transgenerismo, porque as pessoas aparecem e lhes dizem, bem, isso minha biblioteca local está patrocinando isso. E isso então deve ser algo bom. E isso é sobre aceitação. O que eles não dizem é que as pessoas já sabem disso. Quero dizer, os DSMs agora, infelizmente, a psiquiatria é realmente a área médica mais de esquerda em termos de filiação política. Isso já é assim há muito tempo e é bem conhecido. Eles seguem alterando o DSM para atender interesses políticos do momento, não por avanços científicos, mas porque acham difícil e preferem mudar.
E uma das coisas sobre as quais eles não falam, mas eu acho que o destemido Jordan Peterson, por exemplo, tem falado bem abertamente, é sobre autoginefilia. Eu acredito que é quando as pessoas gostam de se vestir como mulheres. Eles sentem excitação sexual com isso. Então, homens que se vestem como mulheres, já se sabia há muito tempo, eles fazem isso para sua própria gratificação sexual. Isso é como homens que têm um fetiche estranho por pés ou algo assim. Isso é um fetiche, essencialmente. Mesmo assim, algumas pessoas transformaram isso em uma questão de identidade e causa de direitos civis. Uma causa de direitos civis. Crianças e pais deveriam comemorar. Isso é loucura. E o problema que você tem com isso, então, é que todo pai que já apareceu em um desses, eles me ouvem e eles não. Tudo o que eles ouvem, sabe? Patriarcado masculino branco. Certo, você está sendo intolerante. Sabe, eu estou dizendo coisas para eles que a resposta imediata deles vai ser se fechar e simplesmente despejar ódio venenoso na minha direção. E eu sinto pena deles porque eles foram enganados. Quero dizer, eles sofreram uma espécie de menticídio em algum nível. Eles fizeram parte de algo que qualquer pai deveria saber instintivamente que é absolutamente, quero dizer, é inadequado para dizer o mínimo. Mas, novamente, a esquerda promove essas coisas porque é uma forma de, você sabe, basicamente estabelecer uma dominação psicológica sobre as pessoas. Porque você os tornou cúmplices de algo que degrada algumas das suas obrigações mais fundamentais e o entendimento central que eles têm do mundo ao seu redor. Sim, e eu acredito muito nisso, só mudando um pouco, sabe, o nosso foco. Muitos debates públicos nacionais e internacionais dependem da habilidade dos progressistas em dominar instituições de educação e cultura. Para doutrinar gerações de americanos a acreditarem nas doutrinas tóxicas da teoria crítica da raça, interseccionalidade, colonialismo de povoamento, e a esquerda política apresenta a imposição dessas crenças ao país como uma revisão histórica necessária. Mas convencer os americanos a odiarem seu país e adotarem o culto do antirracismo não é, pelo menos em termos das táticas usadas para promovê-lo, tão diferente do que já discutimos, assim como do culto do jihadismo. Tudo sempre envolve as mesmas táticas, não? E com certeza. No meu histórico, as pessoas perguntam por que eu escreveria esse livro. E eu digo, bem, eu fui um oficial da CIA no Centro de Contra-Terrorismo trabalhando contra terroristas jihadistas, inclusive em campo no Iraque, no Afeganistão e na Nigéria. Eu lia as comunicações deles. Eu ouvia, sabe? Eu lia e ouvia os planos deles e os tinha como alvo em diferentes células. Então, sabe, esse trabalho de estar envolvido no que chamávamos de GEWATCH, a Guerra Global ao Terror, que na verdade era só um termo genérico, um termo geral para operações militares contra o culto jihadista da morte que, infelizmente, havia se espalhado pelo mundo. E isso é algo que, sabe, você precisa, eu acho, perguntar. Perguntas muito válidas são muito importantes e muito válidas sobre o que estava acontecendo, de onde vinham aquelas pessoas. Vamos supor, alguém que cresceu em Birmingham, no Reino Unido, assistiria a vídeos online. Seja do Anwar al-Awlaki ou apenas de uma forma mais geral, sabe, dos braços de propaganda da Al-Qaeda. Eles assistiam a vídeos online e então diziam, vou viajar para a Síria e vou ser um homem-bomba. Vou me explodir e vou matar pessoas inocentes. E, sabe, isso é algo muito radical, certo? Isso é algo muito profundo psicologicamente e não foi um caso isolado. Sabe, as pessoas dizem, bem, e quanto a um atirador em escola em algum lugar? E aí você vê isso aqui na América, mas também temos atiradores em escolas em outros lugares. Mas você diria, bem, aí você está lidando com alguém que é meio que um perfil psicológico específico, geralmente de alguém que é, sabe, extremamente, sabe, descontente, normalmente tem traços psicopáticos. Quero dizer, isso tende a estar muito mais profundamente enraizado em uma doença mental do que em lavagem cerebral do tipo que estou falando, ou você poderia chamar de radicalização. Esse é o termo geralmente usado em círculos jihadistas, certo? O processo de radicalização, algo que estudei por anos. Esse é um fenômeno que envolve pessoas que, de outra forma, parecem totalmente normais. E, sabe, eu hoje em dia entro em muitas discussões bem acaloradas online com as pessoas.
Porque, sabe, Jonathan, posso te dizer, fui chamado de judeu muitas vezes no último ano. Depois outros nomes e coisas que geralmente são xingamentos. Devido às minhas opiniões sobre Israel e sua luta contra o Hamas. E uma das coisas que normalmente eu não tenho, aliás, eu sou um católico romano anglo-irlandês, mas não importa. Eu aceito, sabe, o que quiserem dizer. Isso não muda minhas posições. Quero dizer, eu entendo há muito tempo que o Hamas opera basicamente como um culto à morte. E esses outros grupos jihadistas com os quais estou familiarizado operam como cultos à morte que exaltam o martírio e o assassinato de inocentes para fins de algum objetivo político e religioso. E, sabe, eu me lembro de algo que aconteceu quando eu trabalhava na equipe do Iraque na CIA. E isso vai ao ponto da radicalização, porque as pessoas dizem, é complicado, é geopolítica. E sabe, você tem o Glenn Greenwald e o Noam Chomsky, que aliás escreveu Manufacturing Consent, que é um livro ruim, mas eu li. Isso foi só uma resposta ao lixo do Noam Chomsky. Manufacturing Consent. Mas quero dizer, essas pessoas basicamente absolvem o jihadismo de tudo. Dizem que não é realmente o Islã. Não é realmente culpa deles. Sempre é uma resposta a alguma coisa. Sempre tem alguém dizendo, alguém me fez fazer isso, alguém me obrigou. Aliás, essa é a resposta típica de um narcisista ou psicopata. Você me fez fazer isso, me fez enfiar a faca nas suas costas na cozinha. Não tive escolha, certo? Sempre é. Você me fez fazer isso? Nunca. Será que minha abordagem ou pensamento estão errados? E, sabe, quando você olha para o culto jihadista... Desculpe, deixa eu contar uma história. Quando eu trabalhava na equipe do Iraque. E eu acredito que a cidade, eu digo isso para as pessoas, eu disse, qual é o... Depois de 11 de setembro e 7 de outubro, qual foi o ataque terrorista mais mortal, com maior perda de vidas em um único dia no século XXI, digamos assim, certo? Obviamente, 11 de setembro, o pior. 7 de outubro, o segundo pior. Qual é o terceiro? Eu falo isso para as pessoas e quase ninguém acerta. Quase ninguém acerta porque não é algo em que as pessoas realmente pensam. Mas eu estava no setor do Iraque quando aconteceu e, na verdade, já tinha estado nessa parte do Iraque, sabia onde era e já tinha ido a essa área. E foi um atentado à bomba que ocorreu em uma cidade yazidi. Acho que foi em 2006 em Catania, que fica no noroeste do Iraque. E a Al-Qaeda decidiu estacionar caminhões basculantes cheios de explosivos. Basicamente em uma vila completamente indefesa no deserto, sem qualquer importância militar ou estratégica. Não havia força da coalizão para atacar lá, era tudo muito afastado, na periferia. E eu acho que eles acabaram matando, não lembro se foram 600 ou 700 pessoas. Quero dizer, foi um número enorme de mortos para o que aconteceu lá. E eu também me lembro, digamos assim, das conversas e os círculos jihadistas naquela época, quando eu estava na agência, eu acompanhava de perto, até mais do que se via no New York Times ou no Wall Street Journal. O motivo era que só queriam matar o máximo possível deles. Só queriam assassinar o máximo possível. É matar por matar, para intimidar os outros. Exato. Mas foi simplesmente uma escolha de pura maldade, sem nenhum valor militar. Eles não eram uma ameaça para eles. Não eram, era só, nós não gostamos deles, e vamos agir. Eles fizeram isso, era a Al-Qaeda no Iraque, uma entidade jihadista. A Al-Qaeda no Iraque era uma dissidência da Al-Qaeda original, o que sempre confunde as pessoas, mas era liderada por Zarqawi. Um dos motivos era que Zarqawi era tão sanguinário até com outros muçulmanos que até a Al-Qaeda pensou: vamos começar a perder o apoio da nossa própria base, camarada. Mas eles sim só queriam matar o maior número de pessoas possível, e eles se regozijavam com isso. E você viu isso também em 7 de outubro? Você viu isso também em 11 de setembro. E isso é real, isso existe. E não há vídeo de israelenses ou americanos dançando nas ruas porque mulheres e crianças foram estupradas, massacradas e assassinadas em grande número. Isso não existe porque isso nunca aconteceu. Então, acho que isso também é muito importante de entender em todo esse processo.
Como é que as pessoas podem ser tão programadas para viverem em uma ilusão? Que a humanidade mais básica delas é substituída por algo que é cruel e sádico e celebra o assassinato de outros seres humanos simplesmente porque sim. E quando você entende os caminhos que são usados, acho que você tem uma chance melhor de tentar evitar essas coisas ou pelo menos tentar afastar as pessoas dessas coisas daqui para frente. Sim, quero aprofundar um pouco mais nisso. Como você disse, regimes totalitários como os nazistas e os soviéticos usaram a fabricação de ilusões para implementar e legitimar o genocídio. Mas os mesmos métodos agora estão sendo usados para promover a ideia de que o mundo só pode ser libertado supostamente ao libertar a Palestina e erradicar Israel e, nesse processo, normalizando o antissemitismo no discurso público americano. E isso é o mesmo tipo de coisa, não é? Sim, absolutamente é. E isso é muito preocupante, e é preocupante que isso tenha começado a ganhar espaço até mesmo na direita, sabe? Em algumas pessoas, pelo menos nominalmente. Ou eu acho que é complicado, sabe? As pessoas mudam também. Acho que as pessoas mudam de afiliação política conforme se aprofundam nesses temas. Mas a ideia de que, sabe, todo o esforço de direitos humanos das Nações Unidas tem sido em grande parte apenas uma grande censura ao Estado de Israel por toda a minha vida. E a quantidade de raiva que as pessoas têm neste país em relação, não agora, quando eu digo, estou falando dos radicais de campos, sabe, aqueles que defendem o desinvestimento e dizem que é apartheid, todas essas coisas de sempre. Aliás, isso já existe há um tempo. Eu me lembro dessa mesma retórica quando eu estava na universidade. Quero dizer, você provavelmente também viu algumas dessas coisas. Não era tão difundido, mas certamente existia. Havia essas facções e grupos. Os progressistas, a longa marcha através das instituições, não começou, sabe, em 8 de outubro, foi algo que foi se consolidando aos poucos. Uma das coisas fascinantes que você percebe é que existe essa união, essa aliança que acontece. Às vezes as pessoas falam sobre a aliança vermelho-verde entre o comunismo e o islamismo. Mas, na verdade, é apenas uma aliança de diferentes ideologias que, na minha opinião, têm certas coisas em comum. Uma falta histórica de responsabilizar o próprio lado e de ter objetividade em relação a ele, que então justifica a resposta mais radical e abrangente do lado deles. Porque você não consegue estabelecer nenhuma perspectiva ou proporcionalidade. Tudo isso precisa ser eliminado, ou então é simplesmente substituído por alguma narrativa falsa. E é assim que você tem pessoas que de alguma forma estão no mesmo campus. Radicais que apoiam muito Cuba e Venezuela também apoiam muito o Irã. Também são. Você sabe, acabam se aliando, você sabe, a todos esses grupos da moda, muito de esquerda, seja o Antifa ou esses outros, você sabe, esses. Seja lá o que for, todos esses grupos que se unem, eles vão trabalhar juntos. E você pergunta, o que eles têm em comum? E realmente parece que eles estão chutando as paredes estruturais da civilização ocidental. Quero dizer, parece mesmo um desejo de destruir tudo, se você entende o que quero dizer. É a versão deles dos caminhões basculantes em Catânia, no meio do deserto iraquiano. Apenas queimar tudo, explodir tudo. E acho que, infelizmente, é algo que precisamos reconhecer que existe. Há pessoas que querem destruir tudo para tentar criar algo perfeito. Mas não acredito que realmente pensem ser possível criar algo perfeito. Acho que eles só precisam dizer isso para si mesmos, porque, do contrário, teriam que se olhar no espelho e reconhecer que só querem destruir tudo. Se quiser destruir a civilização ocidental, inevitavelmente sempre começa pelos judeus. É. Claro, é assim que funciona. Então tem acontecido muito disso. Sim, é interessante. Basicamente, todo mundo que, na minha opinião, está promovendo essas várias ilusões fabricadas para seus próprios propósitos políticos. Além disso, inevitavelmente, seja qual for a questão, sabe, se eu sei o que eles pensam sobre o BLM, eu também sei o que eles pensam sobre Israel. Por que isso?
E o que eles pensam sobre os Estados Unidos? E o que eles pensam sobre os Estados Unidos? Bem, isso, sabe, nós estamos conversando logo depois do 250º aniversário. Quero dizer, chega a ser uma paródia o quanto vocês estão dispostos a celebrar e simplesmente serem gratos. Ou até mesmo estar disposto a reconhecer o que os Estados Unidos e o que a nossa civilização ocidental, da qual certamente somos líderes, conquistou. É realmente assim, é claro. Quanto mais de esquerda você é nas suas crenças, mais você despreza tudo isso. Acha absurdo, sabe? Nem quer que a FIFA reintegre o jogador americano ao jogo. Quero dizer, Mesmo que você não ligue para futebol, mesmo que você não ligue para futebol, qualquer coisa que seja uma afronta ao tio Sam, qualquer coisa onde você possa começar a dizer que é culpa dos judeus, qualquer coisa desse tipo, sabe? Tudo isso anda junto. E, no fundo, quando dizemos que isso é ideológico, eu acho que também é psicológico. e eu acho que também é. Essa é a mensagem do seu livro. Essa é a mensagem do livro. Não, é isso mesmo. Minha última pergunta para você, Buck, e você foi muito generoso com seu tempo, mas quero abordar isso porque você conclui seu livro com isso. E isso é a IA. Acho que a maioria das pessoas vê a IA com uma combinação de interesse e medo do desconhecido. Como essa tecnologia se encaixa na mentalidade de quem busca silenciar dissidências e controlar mentes para criar o mundo progressista que imaginam, mesmo não acreditando nisso, como você disse? Sim. Acho engraçado porque comecei isso com Pavlov e o reconhecimento muito básico de que estímulos externos provocam uma resposta fisiológica reflexa, certo? Não é nem que eu vejo algo e então escolho reagir de determinada maneira. É que eu vejo a coisa e começo a ficar, sabe, eu vejo um urso na floresta. Minhas axilas começam a suar e, sabe, minha adrenalina começa a subir, certo? Quero dizer, é aqui que a conexão entre o cérebro e o corpo entra em ação. O interessante é que, ao contrário de Pavlov, que desenvolvia isso sem saber sobre DNA, hoje entendemos mais. Ele não conhecia a dupla hélice, não tinha computadores, não sabia. Era como se estivesse no início, sabe, dos antibióticos que estavam surgindo. Quero dizer, isso era um estágio muito inicial. Quero dizer, as pesquisas mais interessantes de Pavlov foram... Bem, ele ganhou o prêmio Nobel no início do século XX e começo dos anos 1900, mas, quero dizer, anos 1920 e 1930, estávamos apenas entrando nos grandes avanços científicos do século XX e ele realmente veio antes deles. E agora você fala sobre o final do livro? Estamos em um ponto onde, e aliás, eu sou acho que o quê? Elon Musk. Eu mencionei uma das empresas dele que é, você sabe, a Neuralink, que está estudando as vias neuroquímicas do cérebro e tentando descobrir como realmente permitir que os cegos vejam. E permitir que pessoas que perderam, você sabe, pessoas que estão paralisadas, possam usar seus membros novamente. Isso seria um milagre científico. Mas também levanta questões interessantes, pois quanto mais entendemos a mente, quão longe estamos de um implante neural que imponha obediência. E também, até onde, então, essa é uma parte disso. Agora, isso é um pouco mais especulativo. E eu entendo que uma das grandes coisas sobre Pavlov, aliás, é que ele dizia que, mesmo com cães, o condicionamento era sempre diferente. E isso é o que eu sempre digo para as pessoas, essa é a parte boa de tudo isso. Mesmo com protocolos científicos rigorosos, alguns cães resistiam e reagiam de forma diferente. Alguns eram sempre felizes, outros ficavam bravos. Assim como os cães, as pessoas também têm configurações diferentes. E nós temos diferentes níveis de defesa contra essas coisas. E os humanos, obviamente, ele reconheceu que seriam uma ordem de magnitude muito mais complicada do que os cães. Então isso eu acho animador em meio a tudo isso, certo? É que todos nós realmente somos diferentes e, sabe, todos nós somos únicos à nossa maneira. Mas o outro lado disso é que haverá a fabricação de evidências e a fabricação de percepção. Isso pode vir essencialmente de uma realidade artificial criada por IA. Que vai acontecer, nós já estamos vendo um pouco disso e já se fala sobre deepfakes, chipfakes e todas essas coisas. Isso vai se tornar mais sofisticado. Como digo, não é preciso que todos acreditem nisso. Você só precisa fazer com que pessoas suficientes acreditem nessas coisas para atingir seus próprios objetivos. E também, às vezes, só de criar uma dúvida já permite que as pessoas façam parte da ilusão ou da conspiração, ou seja lá o que for. Ah, eu vi isso na internet. Não tenho certeza se é real, mas precisamos investigar mais. Sabe, ainda não está resolvido. E isso cria muitos desafios para quem quer viver sem mentiras, como disse Solzhenitsyn.
E acho que esse é justamente o ponto central de todo o livro e de tudo o que faço. Sempre que alguém tenta te forçar a mentir, te induzir a mentir, te fazer mentir, há um problema. Esse é um ótimo ponto para encerrar. Precisamos ter fé em nossa humanidade e defender a honestidade e a verdade. Buck, obrigado por estar aqui. Como nossos espectadores e ouvintes podem acompanhar seu trabalho e adquirir Manufacturing Delusion? O jeito mais fácil é comprar o livro pela Amazon. Por favor, adquiram Manufacturing Delusion. Tenho o meu aqui. E embora também tenha em algumas livrarias, por favor, deem uma olhada. E também eu faço um programa de rádio todos os dias por 3 horas, o Clay e Buck Show, que é transmitido por 600 emissoras, mas você pode assistir no YouTube. E por favor, deem uma olhada. A gente fala sobre política do dia a dia. Clay e eu nos divertimos muito. Aqui é um mergulho intelectual mais profundo em um tema do que no rádio, mas o rádio também é divertido. Espero que as pessoas confiram. Jonathan, agradeço pelo seu tempo e por me receber. Bem, obrigado. Quero recomendar o livro porque, sabe, é um volume pequeno. Não é uma leitura longa, mas realmente aprofunda em muitas questões. Essa era a ideia, na verdade, que são realmente importantes. E nós também queremos agradecer ao nosso público. Por favor, lembrem-se de acompanhar diariamente o Jonathan Tobin Daily Edition, que você pode ouvir em qualquer plataforma de podcasts. E esteja você nos ouvindo em qualquer uma dessas plataformas ou nos assistindo ao vivo no Facebook, no X ou no canal do JNS no YouTube, por favor, curta ou inscreva-se no JNS. Clique no sino para receber notificações e avalie-nos bem. Escreva para thinktwiceidiones.org contando onde acompanha o programa e sua opinião. E lembre-se, continue lendo e pensando por si mesmo. E nos vemos novamente na próxima semana.